Boa noite a todos. Boa noite, Marcinha. Muito bom estar aqui. Sempre é uma alegria pra gente. Cidinha, saudades, Walter, Elide. Muito bom a gente estar junto. É uma alegria, é uma gratidão muito grande por essa casa, toda a oportunidade que nos oferece. É a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de aprender. Então, vamos dando início a esse evangelho com os nossos avisos da semana. E lembrando sempre a importância de divulgar as nossas lives. As nossas lives, elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30. Às terças-feiras, às 14h e às 19h30. E aos sábados e domingos, às 10h, com transmissão pelo Instagram. Então, aí nós sabemos a importância de divulgar as lives, porque o quão importante elas são para a nossa paz interior, para a nossa reflexão e para o nosso equilíbrio diante de todas essas situações em que nos encontramos, não é? E agora também nós estamos tendo uma novidade, que é uma live semanal transmitida somente pelo YouTube, sempre com um convidado. Esta semana nós tivemos a Cida Mello, foi terça-feira, dia 9, com o tema A Fé do Tamanho do Grão de Mostarda. Quem não teve a oportunidade de assistir no dia, não perca, né? Busque lá no YouTube, no nosso canal no YouTube e assista, porque foi muito boa, né? Muito importante pra gente. Então, vá lá e não deixe de assistir. Todas as nossas lives, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, é importante que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mais do que nunca, o Evangelho deve ser sem fronteiras. Estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Se você deseja ser voluntário digitador, procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio. Sabemos o quanto essa campanha é importante para a nossa casa, não é? Então, participar doando algo de si é muito gratificante, não é? E também estamos ajudando a obra social da nossa casa. A nossa casa, através de todas essas possibilidades que nos oferece de ajudar, nos dá essa grande oportunidade, não é? De ter o nosso olhar para ajuda ao próximo e também para trazer uma alegria para o nosso coração. Como estamos na fase vermelha, o Mercalar está temporariamente fechado, mas continuamos precisando muito de doações, principalmente de brinquedos, roupas de cama, mesa e banho e utensílios domésticos. Só que agora elas devem ser entregues no A Caminho da Luz, respeitando os horários de plantões. E o nosso A Caminho da Luz continua com plantões para assuntos administrativos e livraria, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. E aos sábados,
das 9 às 15 horas. Uma novidade muito legal é que agora nossa livraria está abrindo também aos sábados. Então, para quem tenha dificuldade durante a semana, agora nós temos essa possibilidade. E estamos com novos títulos, inclusive o novo lançamento do Divaldo Franco sobre a transição planetária. Temos também os livros do Haroldo Dutra Dias e além dos clássicos. Temos aí o convite para que tragam seus filhos para a evangelização infantil e o GECAL. Sabemos que trazer os ensinamentos de Jesus para as crianças, para os jovens, é muito importante para o adulto que nós vamos aí estar formando. Hoje, virtualmente, todos os sábados às 9 horas. Turmas com idades entre 6 e 19 anos e para maiores informações, acessem o Facebook do Evangeluz, A Caminho da Luz. Desde o mês de fevereiro, nós retomamos as atividades de orientação, aquela atividade que nós tínhamos na nossa casa física, não é? Agora ela tem um novo nome, Acolhimento Fraterno. Então, se você está precisando conversar, é um canal onde você pode estar conversando com os nossos orientadores e sempre muito bem acolhidos. Então, essa conversa ela acontece de forma virtual e precisa ser agendada com antecedência pelo WhatsApp somente por mensagem. Pelo WhatsApp de número 99421 7797. E agora eu vou chamar a minha amiga para que ela esteja aqui comigo, né? E participe desse momento. Então eu já estou convidando. Vamos ver aí. Oi, ela... boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, Leila? Tudo bom. Muito obrigada por estar aqui comigo, viu? É uma alegria muito grande. Eu que agradeço a oportunidade de receber tanto carinho. Muito obrigada. Imagina. Então eu vou pedir para você fazer a prece inicial para a gente, por favor. Vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no A Caminho da Luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimentos de amor ao Cristo, para ligarmos a esta pleiade de espírito que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolve com a sua luz e nos congrega numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre, que os seus ensinos se façam roteiros dos nossos caminhos, de luz, de nossas almas. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Pai, permita uma vibração de amor e luz para Leila nesse momento do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Lu, você gostaria de permanecer comigo? Tudo bem. Ou você pode ser? Pode ser. Então vamos aí nesse Evangelho. Então, o nosso Evangelho dessa noite, né, é uma reflexão sobre o compromisso que temos conosco e com o nosso próximo. Então, hoje nós vamos falar por que a indulgência torna a vida mais leve. Nós encontramos esse tema
no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, nós temos aí que a indulgência é uma das virtudes elementares da caridade. A caridade, ela é composta por 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. É compromisso de cada um buscar a sua iluminação interior. Então, sendo as virtudes todas importantes, né, a conquista de cada uma delas é nosso compromisso, né? À medida que nós vamos adquirindo essas virtudes, nós vamos nos iluminando interiormente, vamos iluminando a nossa sombra. E assim a gente vai acendendo a nossa luz interior. Lembrando que o nosso processo de evolução, ele é pessoal e intransferível. Então, não adianta eu achar que alguém pode fazer esse trabalho de evolução, de aprendizagem, de conquistas por mim, que isso não vai acontecer, não é? Esse trabalho, ele é meu, é de minha responsabilidade. Então, por isso que a gente diz, por isso que a gente aprende, né? Que a cada um segundo as suas obras. Então, é o nosso trabalho nos levando ao processo de evolução, nos levando à perfeição. E aí, a indulgência, ela é o caminho para a gente valorizar o bem, não é? Em vez do mal. Porque não é só a gente não fazer o mal, né? A gente precisa fazer todo o bem que nos é possível. Então, isso é muito claro dentro dos ensinamentos de Jesus, né? O cuidado com o nosso próximo, né? O cuidado conosco e com o nosso próximo. Então, a indulgência é uma maneira de nós sermos compreensivos e tolerantes com as imperfeições do nosso próximo. Então, a indulgência vai nos levar a refletir como, né, que a gente enxerga no outro as imperfeições, né? O quão críticos nós somos. E muitas vezes nós somos, assim, críticos muito severos, não é? Principalmente com aqueles que estão à nossa volta. A gente tem um olhar assim que é como se a gente não deixasse escapar nada, né? E a indulgência nos faz refletir sobre isso. A indulgência, ela é um sentimento amável, fraterno, que nos permite tratar com muito cuidado as faltas alheias. É muito importante a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? É muito fácil a gente estar na nossa posição e olhar a atitude do outro, apontar o dedo, criticar, achar mil saídas. Só que quando a gente está no lugar, na situação do outro, as coisas não acontecem da mesma forma daquele que é o espectador, né? A gente está no calor das emoções, a gente está envolvido por uma série de pensamentos, muito diferente daquele que está simplesmente vendo a situação de fora, né? Às vezes a gente não tem nem a tranquilidade emocional para ver o que a gente está causando, porque com certeza quando a gente está perdido em algumas situações, a gente não tem nem noção
do que a gente está causando para a gente e para o nosso próximo. Então, a indulgência, ela vai fazer com que a gente seja mais gentil na forma de olhar, né, esses enganos do nosso próximo. Então, a gente vai buscar respeitar, ouvir, né? Será que a gente consegue ser bom ouvinte, não é? A gente consegue permitir que o outro fale o que está sentindo, o que está passando? Ou será que a gente já se antecipa nas conclusões e nas críticas, querendo que a gente prevaleça a nossa opinião, né? Então, são situações assim que a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, para a gente pode ser uma coisa extremamente simples, mas para o outro, aquilo pode ser algo inatingível, algo que está realmente trazendo muito desespero, muito desconforto. Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? E uma coisa muito importante hoje em dia é a gente melhorar a nossa comunicação, não é? Porque às vezes nós nem nos falamos. Simplesmente a gente acha que o outro pensou daquela maneira e não conversa e toma atitudes. Então, a comunicação dentro do nosso lar, né? O escutar o outro, esperar o momento, muitas vezes se a gente se agitar demais, esperar a gente se acalmar um pouquinho para a gente colocar a nossa opinião, sempre é muito importante. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, recebemos assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, da maneira que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado, não é? Então, aí é aquela situação, fazer ao outro todo o bem que eu gostaria que me fosse feito, não é? Será que nós gostamos de nos sentir nessa posição de sermos julgados? É confortável para a gente, não é? Então, a importância de dar o perdão. Quem de nós não se sentiria com o coração mais leve se sentindo perdoado? Mas são coisas que ainda são muito difíceis para a gente, não é? Porque ainda estamos muito envolvidos com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, não é? Falar em perdão e esquecimento das ofensas, tem momentos que às vezes a gente precisa de uma reflexão bem grande, passo a passo, realmente, para que a gente faça isso. Mesmo entendendo que esse perdão é para cada um de nós, né? Esse perdão, ele precisa realmente abrir o meu coração, trabalhar o amor que eu tenho dentro dele, trabalhar a indulgência pelo meu irmão, porque quando eu permito oferecer o perdão, eu estou me colocando no lugar do outro. Eu estou entendendo que todos nós cometemos enganos. Todos nós temos formas diferentes de pensar. Então, muitas vezes, a gente acaba magoando alguém, né? A gente acaba tendo uma atitude que o outro não esperava. Até porque é uma característica nossa imaginar o outro com
como nós gostaríamos que o outro fosse, né? E quando muitas vezes ele se posiciona, a gente se surpreende. E muitas vezes a gente não aceita essa surpresa, a gente não aceita a opinião do outro, quanto o outro está se sentindo. Então, aí a importância de conversarmos, de nos ouvirmos, né? Mas a gente é muito precipitado. Então, como nós não somos perfeitos, todos nós precisamos igualmente de indulgência. E quando nós a oferecemos, ela também nos é ofertada através da indulgência que Deus e o nosso próximo têm para conosco. Porque Deus constantemente, ele é indulgente conosco, não é? Olha o processo que ele nos oferece da reencarnação. Ele entende que uma encarnação não é o suficiente para a nossa aprendizagem, para os reparos que precisamos fazer, não é? Então, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é justo, porque ele entende que esse reparo é necessário que a gente faça, né? A gente vê aí a ação e reação, né? Então, todas as nossas atitudes acabam sendo convertidas em uma reação, né? Então, a ação que eu tomo, eu vou esperar uma resposta. Então, por aí, a gente já pode pensar como devem ser as ações que a gente tem em relação ao nosso próximo, né? Jesus nos diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso é importantíssimo. E nós estamos buscando esse caminho, não é? Quando a gente está aqui, quando a gente está se propondo a ouvir o Evangelho, a trabalhar esse Evangelho dentro de nós, né? No decorrer da semana, no decorrer do dia, aquelas palavras que nos são ofertadas por Jesus, porque quem traz todos esses ensinamentos a cada um de nós é Ele. Então, aí a importância de nós trabalharmos as nossas atitudes em relação a nós mesmos e ao nosso próximo. Porque às vezes até conosco nós usamos assim de uma crítica que nos faz muito mal. Às vezes uma crítica que nos faz paralisar, não é? Então, a importância de ter esse cuidado, né? De ter esse acolhimento pelos nossos sentimentos, pelo sentimento do próximo. A indulgência, ela não vem assim fazer com que a gente ignore os erros alheios, não é? Até porque nos foi ofertada a inteligência. E dentro da nossa consciência, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, quando você olha a atitude do outro, você reconhece ali se é uma atitude certa, se é uma atitude no bem ou não. Então, a indulgência, ela não vai fazer com que você passe por cima desse engano do irmão. Pelo contrário, você vai ver sim, você vai identificar, você vai ter a oportunidade de conversar, mas conversar dentro de um processo construtivo, né? Buscando o bem-estar do outro, porque é isso que a indulgência procura trazer para a nossa convivência, o bem-estar, não é? A gente estar conversando dentro do respeito, dentro da compreensão. Então, a gente vai sim enxergar e vai poder trabalhar essa questão de forma respeitosa. E jamais
procurar evidenciar ainda mais o engano do outro. Então, muitas vezes a gente, não, tudo bem, mas de repente numa conversa ou outra, a gente acha uma maneira de jogar o que o outro acabou fazendo, né? Então, não é uma situação muito boa fazer isso. Porque a gente gostaria? Não, não é? Então, a gente nunca pode se colocar como superior ao outro, né? Como estar em posição de vantagem em relação ao outro. É que nem antigamente, há um tempo atrás, tinha umas propagandas de banco e tudo mais que mostrava lá o gerente desse tamanhão e a pessoa que ia pedir o empréstimo pequenininha, né? Então, meio que a gente, em algumas situações, colocar o outro como sendo esse pequenininho, né? Não é o correto. A gente em nenhum momento está sendo indulgente, a gente está trabalhando aí o amor, a compreensão, a tolerância, de forma alguma. Então, entender sempre que todos estamos juntos para nossa aprendizagem, para aprendermos juntos. Tem aqueles que muitas vezes em determinadas situações estão na frente, o outro está na retaguarda. Então, qual é a nossa função? Trazer o irmão junto conosco, não é? Nós vamos subindo os degraus aí para o processo de evolução, mas não adianta a gente querer subir sozinho, correndo, não é? A lição maior é estarmos juntos, é crescermos juntos. Então, aonde um vai impulsionando o outro a buscar a sua melhora. Então, jamais rebaixar nosso irmão como alguém menor ou pior que nós, porque somos todos iguais. Às vezes, aonde eu acerto, muitas vezes o outro se engana, mas em muitas coisas ele talvez acerte e eu me engane, né? Então, todos nós temos muito que aprender uns com os outros. Ser indulgente é tratar com menos severidade os erros alheios do que os nossos. Então, aí a importância do autoconhecimento, não é? A importância da gente olhar lá para dentro da gente e perceber o que não está dando certo nas minhas atitudes. O que eu preciso modificar? Porque se algumas coisas, né, se os relacionamentos não estão fluindo tão bem, alguma coisa aí eu não estou me adequando. Então, aí a importância de eu me perceber, né, de eu buscar me autoconhecer, trabalhar essas questões dentro de mim. Então, conosco, nós precisamos estar sempre nos observando, analisando as nossas atitudes, não é? Tem aquela parte do evangelho que fala do homem de bem, né? Então, quando você vai se recolher lá, você analisar o seu dia e pensar, será que eu fiz todo o bem que eu podia? Então, quando a gente percebe algumas atitudes um pouco mais egoístas, ou orgulhosas em relação ao nosso próximo, está aí o momento de revisar essas atitudes, de se perceber, né? Se for necessário pedir desculpa, por que não? Chegar e falar, olha, me enganei, me desculpe, né? Então, é muito importante que a gente busque ter disciplina, né? Que a gente busque estar atento aos nossos sentimentos e ações. Porque muitas vezes também a gente fala de alguma forma, mas lá por dentro a gente sente totalmente diferente. Então, a importância de estarmos aí com os nossos pensamentos alinhados com os nossos sentimentos e ações. Parece fácil, né? Quando a gente fala assim, ó, tudo
Tá certinho, né? Mas nem sempre, né, a gente consegue alinhar. Às vezes o pensamento, a razão sabe exatamente o que é, mas o nosso sentimento não aceita aquilo e precisa de um tempo para assimilar, né? Cada um de nós caminha em tempos diferentes e busca caminhos diferentes também, né? Então, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar é que quem julga as ações do próximo é Deus e não nós, né? Não está nas nossas mãos o julgamento do próximo, mas sim nas mãos de Deus. Uma coisa muito importante é a gente aceitar, né, nos aceitarmos como somos. As mudanças, elas são importantes? Elas são importantes. Mas para eu mudar, o primeiro passo é eu me aceitar como eu sou, né? Um ser que é infalível, que está aqui para aprender, para crescer, para evoluir, que precisa do outro, não é? Precisa ouvir o outro para se rever, para se repensar. Então, isso é um exercício, esse acolhimento é um exercício diário que a gente faz. E quando a gente aprende a se acolher, a gente entende que somos frágeis, que temos vários enganos, a gente começa também, no momento que a gente vai criticar o outro, a gente para e fala, poxa, mas eu também me engano, não é? Quanto será que eu também falo aí durante o dia algumas coisas para as pessoas à minha volta e eu nem percebo que eu fui rude, né? Eu nem percebo que eu não fui sensível à dor do outro, ou que eu nem tomei conhecimento em relação ao outro. Então aí a importância, né, da gente estar sempre atento à nossa atitude. Sermos pacíficos e compreensivos diante da falta alheia poderá auxiliar com que o nosso irmão venha clarear seu raciocínio, amenizar seu coração, renovar sua maneira de pensar. E dessa forma a gente vai contribuir para que ele se sinta amparado, confiante e busque um novo caminho, não é? Um caminho voltado para o bem, ou voltado para atitudes que vão ser mais assertivas e positivas para ele. Então, é a gente pensar assim, por exemplo, todos nós, como nós temos a nossa consciência, a gente sabe quando a gente está certo, quando a gente está errado. Então, o que acontece? Às vezes, a gente comete um engano e aquilo realmente toca o nosso coração. E a gente fica extremamente perturbado com aquilo. Então, muitas vezes, a gente vai em busca de alguém que é capaz de nos ouvir, nos acolher, entender o que a gente está passando ali e falar assim, olha, não foi legal a sua atitude, realmente não foi boa, não foi proveitosa, mas olha, existe um novo caminho. Você pode construir um novo caminho. Então, pensa, não é? E durante esse acolhimento, não é, através da indulgência, a gente consegue uma coisa muito importante para o outro, que é exaltar nele as virtudes dele. Porque nós não somos todos virtude ou todo engano, não é? Nós temos as nossas virtudes e temos também os nossos enganos. Então, quando a gente não traz para esse irmão qualidades que ele tem, a importância dele, né, no ambiente em que ele está, a gente desengana essa pessoa, não é? Se a gente só coloca para ele a crítica
a não alternativa de outras saídas, a gente desengana. A gente coloca para ele que, olha, meu amigo, não tem alternativa para você, não é? Você não é bom o suficiente. E aí a gente destrói aquele coração. Porque a gente sabe que nesse momento em que o nosso coração está apertado, né, está gritando de dor pela culpa interior e uma série de coisas, você quer ser acolhido. Você quer ser ouvido e quer ouvir que tem saída, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na maneira que a gente trata algumas situações, né? Buscar ter calma para conversar, principalmente quando a gente conversa com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos idosos também, e lógico, com todos, mas em especial, né, aos jovens, por exemplo, quando às vezes a gente não concorda com algumas atitudes, a gente tem que saber conversar, né? Tem que saber entender o momento de cada um e buscar orientar. E lógico que trazer a virtude que o outro tem, os pontos positivos dele. Como esses pontos positivos podem contar a favor dele, para que ele saia daquela situação e busque um novo caminho, um novo, né? Então, Jesus diz assim para a gente: aquele que estiver sem pecados, que atire-lhe a primeira pedra. Então, quem de nós não tem os seus enganos, não é? Então, quando a gente for realmente partir aí para uma atitude mais agressiva, seja na maneira de falar, seja do que for, né? Quando a gente não for indulgente, quando a gente não for afetuoso, a gente precisa parar e pensar. Como que nós gostaríamos, naquela situação, de ser tratado, não é? Então, aí eu acredito que, à medida que a gente respire, né, e faça essa reflexão, a gente vai trabalhar melhor a conversa, os acordos e buscar novos caminhos. Na verdade, não é só aquele que está atribulado que aprende. Nós que estamos ali para dar o suporte, também temos muito a aprender com a situação de cada um, né? Lembrando que não é à toa que estamos ali, passando ou por pequeno tempo na vida de alguém ou por muito tempo na vida de alguém, né? Existe sempre uma razão de ser. Então, a cada um de nós cabe julgar os nossos atos e buscar corrigi-los sempre que nos identificarmos equivocados. Porque eu posso buscar um caminho que não seja bom. E a partir do momento que eu tiver essa consciência, perfeitamente eu posso recomeçar, né? Eu posso recomeçar a todo instante. E refazer esse caminhar, não é? Então, ninguém vai ser condenado ali e acabou. Pelo contrário, vamos recomeçar. É árduo, é trabalhoso, mas a oportunidade está ali. Então, é importante que a gente busque sempre manter a nossa conduta, aquilo que, os atos que a gente tem, que são virtudes em nós, que a gente possa manter. E aqueles que nos trazem aí algumas dores, alguns sofrimentos, que a gente seja capaz de repensá-los, de modificá-los. Então, ao reconhecer os nossos defeitos e corrigi-los, nós conseguimos evitar as dores e os sofrimentos. Então, isso é muito importante para cada um de nós.
Então, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, José, um espírito protetor, ele nos diz: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então aí a gente tem o tema do nosso evangelho, né? Por que a indulgência torna a vida mais leve? Então aí ele está nos dizendo, não é? Porque a indulgência vai acalmar os corações. A indulgência, ela é capaz de erguer aquele que está caído, não é? Ao passo que quando nós somos extremamente críticos, rigorosos, às vezes violentos, não fisicamente, mas violentos nas nossas atitudes, a forma com que nós falamos em relação ao outro, as suas atitudes. Então a gente acaba o quê? Desanimando, afastando a pessoa de nós. Então, ao invés da gente trazer essa pessoa para perto da gente, para estar conosco, o que a gente faz? A gente afasta, né? E aí a gente vai sofrer? A gente vai sofrer, né? Então, aí a importância da indulgência na nossa vida, de sermos mais tolerantes, né? De sermos mais respeitosos com o outro. Ninguém gosta de se sentir criticado, desvalorizado, repleto de erros e culpas, não é? Porque muitas vezes a crítica ela vai fazer exatamente isso, né? Ela vai sobrecarregar o outro de culpas e erros. Às vezes até conosco mesmo, né? Quando a gente faz aí uma crítica extremamente severa em cima da gente, a gente acrescenta mais culpa em cima, né? Quando às vezes seria preferível amenizar e entender que nós somos capazes de rever tudo isso. Nós somos capazes de buscar reparar essas atitudes. Então, essas sensações, né, de erro, de culpa, de ser desvalorizado, isso daí traz dor e desengano. É como se a gente fosse inútil, né? Ah, eu só erro, eu não faço nada de bom. E não é bem assim, né? Todos nós, se fomos criados por Deus, né? Nós somos espíritos que têm muito a oferecer. Temos muito a aprender? Temos, mas temos muito a oferecer. A cada um de nós, um propósito para estarmos aqui, não é? Não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui buscando novas aprendizagens, buscando novas experiências, não é? Elevando o conhecimento do nosso espírito. E aí, né, através da indulgência, a gente pode fazer com que a pessoa se sinta digna, capaz de reverter a situação em que se encontra, e apesar da dor, né, ela é capaz de se reerguer e, através da luta, de novos pensamentos, de buscar reparar os seus enganos, né, ela vai buscar um novo caminho. E aí é o nosso compromisso, né? Estender a mão ao irmão que necessita. Então, ao invés da gente afundar mais esse irmão, né? A gente é capaz de estender a mão amorosamente e reerguê-lo e trazê-lo para perto de nós. E aí, para a gente concluir, eu trouxe um trecho de um texto do livro Indulgência, do Francisco Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel. Cada dia na terra, a vida se te recomeça no coração. Cada nascer do sol é nova luz
para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. E nos círculos da evolução, em que ainda te agitas, a claridade matinal é como que o convite sempre renovado para as obras do bem. A infinita bondade do céu te apagou a lembrança temporariamente, a fim de que o esquecimento te valorize a movimentação da consciência, sempre livre para escolher. Não te detenhas em dúvidas e incertezas. Vale-te do dia para a sementeira do bem. Cada pessoa que te busca é alguém que regressa de longe para auxiliar-te na edificação da felicidade ou para auxiliar-te no aprimoramento interior que necessitas desenvolver. Então, que a indulgência ela possa estar presente na nossa vida, né? Estar presente, nos envolvendo, para que a gente possa sempre envolver ao nosso próximo de maneira muito acolhedora. Lembrando sempre que aquilo que a gente oferece, a gente recebe, não é? Então, que a gente também possa receber a indulgência de forma acolhedora, né? De forma que nos sintamos cada vez mais amados e capazes de continuar a nossa jornada. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Enquanto o pessoal pega água, eu vou agradecer. Parabéns pelo Evangelho, pela reflexão. É sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada. Parabéns. Esperar o pessoal pegar a água. Agradecer o carinho do pessoal mandando mensagem. E essa oportunidade de estar aqui. Vamos... É verdade. É muito... Pode começar? Por favor. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos caem sobre nós neste momento, projetando uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de forças, retirando da nossa atmosfera espiritual fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Neste instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veia, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo, com muito amor, os encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos, nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água
o fluido energético necessário para cada um de nós, para que ao tomá-los possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apresse a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Pelos nossos governantes, pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho de luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho, que estão doentes nos hospitais, em seus lares, pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no nosso infinito, no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos físico, mental e espiritualmente. Que os benfeitores de Cristo deixem a luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, de modo bem maior com que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito Foi muito obrigada. bom. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom a gente estar junto, matar um pouquinho a saudade, né? Claro. Porque é grande. E agradecer a todos que estiveram conosco. Amanhã temos outra live, né? E que possamos aí ter uma noite de muita paz, né? E usar aí a reflexão do Evangelho para que a gente possa sempre buscar se melhorar e ter uma boa convivência. Então, fica aí o meu muito obrigado e um beijo. Fique Boa com noite Deus. a todos. Boa noite a todos. Até a próxima.